Boa noite, meu querido, minha querida. Alegria nós estarmos de volta nessa quinta-feira para juntos podermos celebrar o Senhor, orar juntos e ouvir dEle aquilo que Ele já tem preparado para as nossas vidas. Eu vejo a glória do Senhor hoje aqui, a sua mão, o seu poder sobre mim, os céus abertos, hoje eu vou contemplar o amor descer nesse lugar. Eu vejo a glória do Senhor hoje aqui, a sua mão, o seu poder sobre mim, os céus abertos,
nas nuvens ele vem, os reis irão se prostrar. As algemas vão quebrar e nós vamos cantar a ti. Quem pode impedir o eterno? Nosso Deus é o leão, leão de Judá, rugindo com poder, é o que luta por nós, todo joelho dobrará. Nosso Deus é o Cordeiro que ressuscitou, e dos nossos pecados seu sangue nos salvou, e os joelhos dobrarão ao Cordeiro e ao leão, todo joelho dobrará. Abram os portões. Abram os portões, preparem o caminho ao Rei. O Deus que vem salvar, aqui está para libertar. Quem pode impedir o eterno? Nosso Deus é o leão, leão de Judá, rugindo com poder, é o que luta por nós, todo joelho dobrará. Nosso Deus é o Cordeiro que ressuscitou, e dos nossos pecados seu sangue nos salvou, e os joelhos dobrarão ao Cordeiro e ao leão, e o joelho dobrará. Quem pode impedir o eterno? 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 Nosso Deus é o leão, leão de Judá, rugindo com poder, é o que luta por nós, todo joelho dobrará. Nosso Deus é o Cordeiro que ressuscitou, e dos nossos pecados seu sangue nos salvou, e os joelhos dobrarão ao Cordeiro e ao leão, o joelho dobrará. Efésios, capítulo 3, a partir do versículo 14, você acompanha comigo esse trecho da palavra de Deus. O apóstolo Paulo escreve, e ele diz: por essa razão, dobro os meus joelhos perante o Pai, de quem toda a família nos céus e na terra recebe o nome, para que, segundo as riquezas da sua glória, vos conceda que sejais interiormente fortalecidos com poder pelo seu Espírito, e que Cristo habite pela fé em vosso coração, a fim de que, arraigados e fundamentados em amor, vos seja possível compreender, juntamente com todos os santos, a largura, o comprimento, a altura e a profundidade desse amor, e assim conhecer esse amor de Cristo, que excede todo o entendimento, para que sejais preenchidos até a plenitude de Deus. Àquele que é poderoso para fazer bem todas as coisas, além do que pedimos ou pensamos, pelo poder que age em nós, a Ele seja a glória na Igreja e em Cristo Jesus, por todas as gerações, para todos sempre. Amém. Que riqueza esta passagem, esse trecho, essa oração do apóstolo Paulo, feito não apenas para os membros da igreja em Éfeso, mas para cada um de nós hoje também.
que nós possamos conhecer esse mesmo amor de Deus, em toda a sua largura e comprimento, altura e profundidade. Deus tem reservado bênçãos e maravilhas para cada um de nós que o ama, que o busca de coração. Queremos entrar nesse instante na presença de Deus com oração. Eu sei que você tem coisas no seu coração, na sua vida, que você quer colocar no altar de Deus. Já já nós vamos colocar na tela também vários motivos pelos quais você também pode estar orando. Escolha algumas ou todas elas e coloque essas coisas agora aos pés da cruz de Cristo, colocando também aquilo que está no seu coração. Vamos usar desses minutos buscando a Deus em oração juntos.
ainda em oração. Ó Pai, nós entendemos, Senhor, que a Tua boa mão está sobre cada um de nós. Nós temos visto, Senhor, esta semana, a Tua mão regendo, nos livrando e abrindo portas, Senhor, para a nossa boa passagem. Entendemos até que nos desafios, no sofrimento, Tu estás presente. E nós queremos, Senhor, então, proclamar isto e dizer que nós confiamos não em nós mesmos, não nos recursos que foram nos dados, e sim, nós confiamos unicamente em Jesus Cristo. Pai, colocamos nas Tuas mãos a nossa igreja. Eu peço, Senhor, que esteja trabalhando continuamente através desta igreja para primeiro atingir corações e almas de todos que nos assistem a cada culto, a cada momento que nós estamos nas plataformas digitais e também nos nossos cultos presenciais. E que nós também, como igreja, possamos representar o Teu nome nas nossas interações, onde quer que nós estejamos no nosso dia a dia. Eu peço, Senhor, que Teu Espírito Santo esteja nos preparando para que nós possamos proclamar a Jesus de uma maneira fidedigna, de uma maneira que reflete qual é a verdade da Tua palavra em nossas vidas. Eu peço, Senhor, por avivamento nos nossos corações, na nossa igreja e no nosso país. Eu peço, Senhor, continuamente que nos dê unidade como um corpo, o corpo de Cristo aqui no Cambuí. Eu peço, Senhor, que continue a repousar o Teu Santo Espírito na liderança da nossa igreja, nos vários ministérios, nos vários pastores, no pastor Elias como nosso pastor geral, em cada um que está engajado na liderança, em cada líder de um grupo de oração ou de um grupo de discipulado, que cada um, Senhor, esteja ouvindo bem a Sua voz e indo todos na mesma direção, pois nós adoramos e seguimos o mesmo Deus. Nós também queremos colocar a nossa nação, a nossa pátria nas Tuas mãos. Ó Senhor, nós entendemos que são tantos interesses que estão sendo representados por vários grupos, por várias forças internas do nosso país, mas que a Tua vontade possa prevalecer. Tu tens o poder. Pedimos, Senhor, que esteja cuidando dos vários setores, da saúde, da economia. Lembramos, Senhor, dos nossos irmãos da nossa igreja, que precisam, Senhor, de um caminho aberto para os seus negócios ainda neste ano. Vá, Senhor, abrindo esse caminho, mostrando como que isso irá acontecer para a honra e glória do Seu nome. Ó Pai, nós pedimos que esteja atingindo a muitos, através dos vários ministérios da nossa igreja. Lembramos dos nossos missionários e colocamos eles nas Tuas mãos. Protege a cada um, segure cada um na palma da Tua mão, use cada um na frente de batalha, onde cada um está presente e atuante. E Pai, pedimos, Senhor, então, todas essas coisas gratos porque a Tua mão de misericórdia se faz presente em nossas vidas. Lembramos, Pai, das famílias enlutadas, as famílias, Senhor, que perderam entes queridos e que estão ainda, Pai, sentindo essa perda. Ó Pai, o nosso coração chora com os nossos queridos irmãos. Nós também lembramos daquelas pessoas e daquelas famílias que estão lutando por questões de saúde, por mais diversos motivos, e nós queremos pedir, Senhor, que esteja aliviando a dor e curando enfermidades em nome de Jesus. Nós pedimos isso sim, pois nós sabemos que Tu tens o poder para efetuar ainda essas curas milagrosas. Pedimos, Senhor, que esteja consolando onde há tristeza e levantando a alma e o emocional que está abatido. E tudo isso, Pai, para a honra e glória do Teu nome, nós Te agradecemos, em nome de Jesus. Amém. Tu és tudo que eu mais quero, o meu fôlego Tu és.
teus braços é o meu lugar. Estou aqui, estou aqui. Pai, eu amo sua presença. Teu sorriso é vida em mim. Eu seguro em tuas mãos, confio em ti, confio em ti. Quero ir mais fundo, leva-me mais perto, onde eu te encontro, no lugar secreto, aos teus pés me rendo, pois a tua glória quero ver. Pai, eu amo a sua presença. Teu sorriso é vida em mim. Eu seguro em suas mãos, confio em ti, confio em ti. Quero ir mais fundo, leva-me mais perto, onde eu te encontro, no lugar secreto, aos teus pés me rendo, pois a tua glória quero ver. Tudo que eu mais quero é te ver, me envolva com tua glória e poder. Tua majestade é real, tua voz ecoa em meu ser. Tudo que eu mais quero é te ver, me envolva com tua glória e poder. Tua majestade é real, tua voz ecoa em meu ser. Quero ir mais fundo, leva-me mais perto, onde eu te encontro, no lugar secreto, aos teus pés me rendo, pois a tua glória quero ver. Nessa noite nós temos o privilégio de ouvir o nosso seminarista, o Eric Solera. O Eric está no 2º ano no seu curso de seminário, junto com o seminário Martin Busser, ali em São José dos Campos, e é uma alegria poder contar com ele na liderança dos jovens e que Deus use agora a vida do Eric para ministrar aos nossos corações. Boa noite, igreja. Que alegria, que prazer estar com vocês aqui nessa noite, nesse culto de quinta-feira, nosso culto de oração. A convite do pastor Elias, estou aqui para trazer a nossa devocional, a nossa mensagem dessa quinta-feira, e eu não sei nem como expressar a alegria e o privilégio de estar aqui, trazendo a palavra para a minha igreja querida. Foi aqui que eu conheci sobre o Evangelho de Jesus Cristo, foi aqui que eu me rendi aos pés da cruz, entreguei minha vida a Ele.
Foi aqui também que eu conheci a minha esposa, então a IBC ela é totalmente presente na minha vida. E está tendo essa responsabilidade, essa alegria de estar aqui trazendo a palavra para os irmãos hoje, é algo maravilhoso para mim, que eu sou muito grato a Deus por esse privilégio. O nosso texto de hoje se encontra no Evangelho de Marcos, capítulo 4, vou ler do versículo 35 até o 41. E o tema da nossa mensagem de hoje é a fé em meio às tempestades. Repetindo o versículo bíblico, Marcos, capítulo 4, versículo 35 até o 41. Tarde naquele dia, Jesus lhes disse: passemos para o outro lado. E deixando a multidão, eles o levaram consigo no barco, assim como estava. Outros barcos o seguiam. Levantou-se então um grande vendaval, e as ondas arremessavam-se contra o barco, de modo que ele já estava inundando. Jesus, porém, estava na popa, dormindo sobre uma almofada. Os discípulos o despertaram e lhe perguntaram: Mestre, não te importas que pereçamos? E levantando-se, Jesus repreendeu o vento e disse ao mar: Cala-te, aquieta-te. E o vento cessou e fez-se grande calmaria. Então lhes perguntou: Por que estáis tão amedrontados? Ainda não tendes fé? Eles ficaram apavorados e diziam uns aos outros: Quem é este que até o vento e o mar lhe obedecem? Eu vou ler novamente o versículo 40, que é o principal para nós aqui hoje à noite. Então Jesus lhes perguntou: Por que estáis tão amedrontados? Ainda não tendes fé? A fé em meio às tempestades. Oremos, irmãos. Querido Deus, muito obrigado pelo privilégio e oportunidade de, juntos aqui como igreja, podemos abrir aqui a Tua palavra para estudarmos sobre ela. Estamos aqui com o coração sedento para aprendermos sobre Ti, que a Tua palavra possa vir de encontro aos nossos corações e que o Senhor fale aquilo que o Senhor quer falar para as nossas vidas. Use minha vida para trazer aqui a Tua mensagem e muito obrigado, porque o Senhor é o Deus que nos ama e é o Deus que ouve as nossas orações. Muito obrigado por tudo. Em nome de Jesus, amém. Bom, sempre que nós nos deparamos com um texto bíblico como esse aqui que a gente leu hoje, seja para leitura, para estudo, é muito importante que nós tentemos captar qual que é o foco, qual que é a mensagem principal que o texto quer nos trazer. E o texto aqui em questão do Evangelho de Marcos, ele é um texto que fala sobre fé. Aqui, quando a gente já ouviu algumas vezes, né, sobre esse episódio da tempestade, a gente foca muito na questão da tempestade, que ela é realmente muito importante para o texto. Afinal, ali, por meio dessa grande tempestade, Jesus ele demonstrou o seu poder sobre a natureza. Ali, com um simples gesto, com uma simples fala, Jesus ele acalmou o mar e os ventos. Mas aqui, na nossa mensagem de hoje, o foco principal que nós vamos analisar é a questão da fé. Na verdade, a falta de fé que os discípulos apresentaram ali naquele momento diante daquela grande adversidade. E uma coisa muito legal da gente estudar a Bíblia é que a gente pode usufruir também de outros mecanismos que auxiliam para um melhor entendimento da palavra de Deus. Não que esses mecanismos sejam essenciais para que a gente entenda a mensagem bíblica, afinal, o Espírito Santo ele é soberano e ele fala aos nossos corações através da leitura da palavra, que é o principal meio que Deus fala aos nossos corações. Mas Deus nos proporciona outras ferramentas que, ao fazermos uso delas, a gente pode compreender ainda melhor o texto bíblico. E aqui uma dessas ferramentas que eu quero trazer para os irmãos hoje é a geografia bíblica, porque o nosso evento aqui de hoje, ele se passa no Mar da Galileia, que é um mar que a gente escuta diversas vezes aí, né? Quando a gente lê a Bíblia, a gente vê, escuta, Mar da Galileia, Mar da Galileia. Mas, enfim, esse Mar da Galileia, ele, na verdade, ele é um grande lago, tá? É um grande lago ali daquela região de Israel, que ele fica localizado num dos lugares mais baixos do planeta Terra, cerca de 213 metros abaixo do nível do mar.
E ali, bem pertinho ali do Mar da Galileia, a gente tem também o pico do Monte Hermon, que é um dos lugares mais altos ali daquela região. E essa grande variedade aí, nessa grande variação, faz com que ocorram com grande frequência ali na região de Israel essas grandes tempestades, que uma delas foi inclusive aqui narrada no nosso Evangelho de Marcos. E outra coisa muito curiosa para a gente entender aqui do texto é que os discípulos de Jesus, na sua maioria, eles eram pescadores, ou seja, eles conheciam aquele mar da Galileia de cabo a rabo e certamente eles já tinham enfrentado outros tipos de tempestade, outras tempestades ali enquanto eles estavam pescando. Mas essa tempestade aqui, em específico, que nós lemos aqui no Evangelho de Marcos, ela foi tão grandiosa e tão monstruosa, digamos assim, que até mesmo esses discípulos, que eram pescadores treinados, que estavam totalmente acostumados com essa vida aí de pesca, até mesmo eles pensaram que fossem morrer. Mestre, não te importas que pereçamos? Olha aí, eles pensaram que nessa tempestade eles fossem morrer. E diante desse quadro aqui grandioso da tempestade, é fantástico a gente observar que Jesus, ali no barco, com um simples gesto, com simples palavras, ele fala e o vento e o mar lhe obedecem e fez-se completa calmaria. Para a nossa mensagem aqui dessa noite de hoje, eu quero destacar duas atitudes dessas pessoas, dos personagens envolvidos aqui na história. A primeira delas foi a atitude dos discípulos, que foi a falta de fé, e, em contrapartida, a segunda atitude, que foi a de Jesus, uma completa submissão à vontade do Pai. Então, o primeiro ponto da nossa mensagem, a atitude dos discípulos, que se demonstrou através de uma completa falta de fé. Quando a gente lê aqui o texto, a gente pode até se perguntar o que será que esses discípulos fizeram de errado, né? Porque, assim, convenhamos, vamos tentar nos colocarmos no lugar deles também. A situação ali era difícil, a tempestade estava ali, muito forte, eles corriam risco de vida, risco de morrerem. E o que eles fizeram diante disso? Eles clamaram, eles pediram ajuda a Jesus. E até aí não tem nada de errado, até aí não foi o erro que eles cometeram. Só que a grande questão do nosso texto aqui de hoje é que Jesus, ele identificou na maneira como os discípulos reagiram diante da tempestade um problema na fé daqueles homens. A forma como os discípulos pediram ajuda ao Senhor é crucial para a gente entender essa questão de falta de fé que eles tiveram em Jesus. Vamos voltar aqui ao versículo 38 que a gente leu. Olha como os discípulos se direcionaram para Jesus ali naquele momento. Mestre, não te importas que pereçamos? Ou até mesmo em outras palavras aqui, parafraseando o que os discípulos disseram. Senhor, o Senhor não se importa? Senhor, como assim você não me escuta? Senhor, como que você não vem me socorrer na minha adversidade? O Senhor não se importa comigo. Foi mais ou menos isso que os discípulos quiseram dizer ali para Jesus naquele momento. Eles pressupunham que já que Cristo estava no barco, era impossível e até mesmo inaceitável que eles passassem por alguma adversidade ou dificuldade. Eles pensavam, sabe o que, igreja? Que Jesus tinha a obrigação de livrá-los de todo o mal. E isso parece muito com cada um de nós, né? Que muitas vezes, em meio às tempestades que a gente enfrenta na nossa vida, nós pensamos que Deus ele tem a obrigação de nos livrar de todos os nossos problemas. Inclusive, muitos pregadores pregam isso em suas teologias, né? Que ao você seguir a Cristo por esse mundo, você vai viver uma vida isenta de sofrimentos, dificuldades e adversidades. Mas esse ensino, ele vai totalmente na contramão daquilo que Cristo nos ensinou. Ele, inclusive, quando aqui viveu entre nós, o nosso Senhor Jesus Cristo, ele foi conhecido como o varão de dores e o servo sofredor. Então, se Cristo foi identificado dessa forma, com certeza nós cristãos também passaremos por
adversidades. E o problema, como a gente viu aqui dos discípulos, não foi nem o medo que eles tiveram ali diante daquela situação, mas sim a falta de fé deles. Vocês querem saber o que faltou para os discípulos ali naquele momento? E o que falta muitas vezes para nós também, como cristãos e seguidores de Jesus Cristo? Faltou para eles uma compreensão de quem é Jesus. Eles estavam ali, eles viviam com Jesus, andavam ao lado do Mestre, mas eles ainda não criam verdadeiramente em Jesus Cristo. E por isso, diante da adversidade, eles demonstraram essa falta de fé. E além de não crerem ainda em Jesus, aqueles discípulos, eles ainda não entendiam também duas grandes verdades do cristianismo. A primeira delas, ainda que morramos, nós viveremos, como Jesus bem expressou lá no Evangelho de João, capítulo 11, versículo 25. Disse Jesus: eu sou a ressurreição e a vida. Quem crê em mim, mesmo que morra, viverá. E todo aquele que vive e crê em mim, jamais morrerá. Então eles ainda não compreenderam, não haviam compreendido ainda essa grande verdade, que quer morramos, ainda assim viveremos com Jesus Cristo. E a segunda verdade do cristianismo também, que eles não tinham aprendido ainda de fato naquele momento, é a de que nada pode nos separar do amor de Deus, que é nosso por meio de Jesus Cristo, o nosso Senhor. Como a gente pode observar lá no texto de Romanos 8, porque eu estou bem certo de que nem morte, nem vida, nem anjos, nem principados, nem coisas do presente, nem do porvir, nem poderes, nem altura, nem profundidade, nem qualquer outra criatura. E parafraseando aqui na nossa mensagem de hoje, nem qualquer outra tempestade, nem qualquer outra dificuldade que a gente possa vir a enfrentar, poderá nos separar do amor de Deus, que é nosso por meio de Jesus Cristo, o nosso Senhor. Eis aqui, então, a nossa primeira atitude diante da tempestade, que foi a atitude dos discípulos, a falta de fé deles, pois eles ainda não compreendiam quem era Jesus. E o segundo ponto da nossa mensagem vai em completo contraste com o que a gente viu no primeiro. Agora, vamos ver a atitude de Jesus diante da tempestade. E para vocês verem, tamanha era a confiança de Jesus Cristo no Pai, o que Cristo estava fazendo durante a tempestade que a gente leu aqui no texto? Ele estava dormindo. Ele confiava plenamente que o Pai estava no controle de todas as coisas. E quando eu preparava esse estudo aqui, essa mensagem, não teve como eu não lembrar de uma ilustração que o nosso saudoso pastor Exaltino costumava usar quando ele entrava nesse tópico de confiança em Deus. Eis a ilustração que ele falava bastante. Certa vez, um avião aí estava passando por uma grande turbulência. E talvez você já tenha passado aí, irmão, por uma turbulência de avião e tenha tremido na base. Mas essa turbulência aí era daquelas bem fortes mesmo, que as malas caíam ali do porta-mala de cima ali, enfim, todo mundo chorando, gritando, pensando que fosse morrer, todos ali desesperados no avião. E ali, na primeira fileira, estava um menininho, tranquilo, jogando seu joguinho, e enquanto todo mundo ali num caos doido. E ao lado do menininho estava uma senhora que não o conhecia e perguntou para ele: rapazinho, você não está com medo? E ali o menininho, com toda a calma e tranquilidade do mundo, virou para ela e disse: eu não, o meu pai é o piloto, o meu pai está lá na cabine e eu confio plenamente nele. E assim como esse menininho pôde falar ali, todo orgulhoso, todo feliz da vida, que o pai dele era o piloto do avião, nós, como cristãos, podemos também dizer que o nosso pai não é simplesmente o piloto de um avião, mas ele é o Senhor sobre toda a história. Ele é o Senhor do universo. E todas as coisas, absolutamente tudo, acontece de acordo com a vontade dele. E quando nós entendemos isso, aí nós temos fé. Fé porque Deus toma conta
de todas as coisas. E olhem que fantástico também, irmãos. O texto nos fala aqui que Jesus, ele repreendeu os ventos e os mares. E o que aconteceu? Eles obedeceram. Sabe por quê? Porque só existe um que é capaz de dar uma ordem ali para os ventos e para os mares e eles obedecerem. Somente Deus é capaz de fazer isso. Então ali, naquele barquinho no mar da Galileia, junto com aqueles discípulos, estava o Deus feito homem, o Deus encarnado, o Deus que veio ao encontro da humanidade para nos oferecer o perdão e a salvação eterna. Diante daqueles pescadores simples ali da Galileia, estava aquele que criou e inventou o vento e os mares. É fantástico quando a gente para pensar nisso, enquanto a encarnação de Jesus, o fato do Deus soberano vir até nós, é algo que comove muito o nosso coração. E a pergunta que Jesus fez ali para os discípulos foi mais ou menos algo do tipo: onde vocês estão depositando a sua fé? Onde vocês estão depositando a sua confiança? Então, uma grande lição para cada um de nós aqui hoje. Mesmo que Jesus esteja no barco, nem sempre nós nos veremos livres da tempestade. Aqui foi fato. Mas, se Cristo está no barco, nós podemos ter a paz e a segurança que Ele nos traz, que somente Ele é capaz de trazer aos nossos corações. Jesus, Ele ensinou para aqueles discípulos, e está ensinando para cada um de nós aqui hoje também, que nós podemos confiar nele. E quando a gente entende isso, nós temos segurança. E quando temos a segurança que só Cristo pode trazer aos nossos corações, aí pode vir a tempestade que for, porque a graça de Deus, ela é melhor do que a própria vida. E agora já chegando ao final da nossa mensagem. Esse texto que a gente leu aqui, ele faz parte de um contexto maior, que é o Evangelho de Marcos. E o Evangelho de Marcos, ele narra muitos dos fracassos que os discípulos tiveram quando eles andaram ali lado a lado com Jesus. Esse texto que a gente leu aqui foi um deles, a completa falta de fé que eles tiveram. O Evangelho de Marcos fala também que, certa vez, os discípulos eles pediram grandeza. Um deles pediu para se sentar à direita e o outro para se sentar à esquerda do trono de Cristo quando ele viesse como rei. Certa vez, eles não entenderam o milagre da multiplicação dos pães e dos peixes. Quando Cristo foi preso para ser crucificado, todos eles fugiram e abandonaram o Mestre. E depois que ele ressuscitou, muitos ainda foram relutantes para crer que ele havia ressuscitado. Então, todos esses fracassos aí dos discípulos é também um grande ensinamento para nós, hoje, seguidores de Cristo, que por vezes também falhamos com o Mestre. E olhem que maravilhoso, esses mesmos discípulos, esses mesmos apóstolos, que aqui, nesse episódio, falharam feio com o Mestre, esses mesmos homens foram aqueles que viraram o mundo de cabeça para baixo, foram aqueles que tiveram a coragem de bater de frente com o Império Romano, com o maior império daquela época, de tal forma que o Evangelho chegasse para nós aqui hoje, cerca de 2000 anos após a vinda de Jesus Cristo. E todos esses discípulos que aqui enfrentaram essa tempestade, depois eles também tiveram que enfrentar uma outra tempestade. Mas aí não foi mais uma tempestade física como nesse caso aqui, não. Todos eles tiveram que enfrentar a tempestade do martírio. Todos eles foram mortos pela fé que eles tinham em Jesus Cristo. Aqueles homens que nós encontramos aqui, acovardados e com medo de morrer, anos depois, eles entregaram confiadamente suas vidas aos pés da cruz de Jesus Cristo, a ponto de serem mortos por serem seguidores do Mestre. E quando eles enfrentaram essa tempestade do martírio, nenhum deles repetiu essa expressão que a gente viu aqui: Mestre, não te importa que pereçamos? Não, muito pelo contrário. Todos eles partiram com a certeza de que ao fecharem os olhos aqui, eles iriam abri-los diante do Mestre, iam abri-los diante
de Jesus Cristo. E sabe por que essa transformação radical foi possível na vida daqueles homens? Porque posteriormente eles entenderam verdadeiramente quem é Jesus Cristo. E quando eles entenderam quem é Jesus, o Rei dos Reis, o Senhor dos Senhores, o nosso Senhor e Salvador, eles se dispuseram a entregar suas vidas por eles. Eles entenderam que morrer por Cristo é melhor do que a própria vida. E dessa mensagem que a gente teve aqui hoje, eu quero extrair uma aplicação prática para as nossas vidas. Como eu disse no começo da mensagem, o foco do nosso texto é a fé. Minha pergunta para você hoje, meu irmão, que está nos escutando aí a nossa mensagem, como você está no que diz respeito à fé? Talvez você tenha conectado hoje aí no YouTube simplesmente por um hábito. Hoje tem um culto de oração, vamos conectar, vamos assistir, né? Já é um hábito. Ou talvez você esteja sentindo que as suas orações sequer passam do teto. Por vezes, esse esfriamento na vida cristã, você esteja sentindo isso aí hoje. Vamos recapitular o porquê que esses discípulos inconstantes e de fé vacilante, depois eles se dispuseram a entregar sua vida aos pés da cruz ali de Jesus Cristo. O porquê? Porque eles entenderam verdadeiramente quem é Jesus Cristo. E quando nós entendemos quem é Jesus Cristo, que Ele é o nosso Senhor e nosso Salvador, aí sim a fé genuína brota nos nossos corações. Então, que a verdade dessa história maravilhosa que nós lemos aqui hoje, que ela possa acalentar os nossos corações e que venhamos a compreender verdadeiramente quem é Jesus Cristo. E para que assim, dessa forma, a verdadeira fé em Jesus Cristo, ela possa ser demonstrada em nossas vidas, através das nossas atitudes e do nosso modo de viver. Oremos, irmãos. Querido Deus, muito obrigado, Pai, pelo privilégio de abrirmos a Tua Santa Escritura para aprendermos da Tua Palavra. Obrigado porque a Tua Palavra é viva e ela fala aos nossos corações. Obrigado, Deus, porque à medida que nós conhecemos a Ti verdadeiramente, a fé genuína, ela brota em nossos corações, a ponto de que nós passamos a compreender que não existe nada melhor do que nós entregarmos verdadeiramente as nossas vidas a Ti, porque o Senhor é a melhor coisa que pode nos acontecer, Pai. Obrigado porque o Senhor ouve as nossas orações. Obrigado porque as nossas orações não são palavras jogadas ao vento, mas o Senhor nos ouve, o Senhor nos ama e se importa conosco. Obrigado pelo Teu Evangelho. Obrigado pela cruz e porque o Senhor é um Deus maravilhoso. Nos abençoe no restante dessa noite e muito obrigado pela oportunidade. Em nome de Jesus, amém. Eric, muito obrigado pelas suas palavras, com a maneira que Deus tem usado a sua vida para nos abençoar. Que Deus continue a usar essa palavra ministrada agora, para falar ainda na sua vida, na sua família, na sua condição, hoje à noite e rumo ao final de semana. Lembramos que domingo pela manhã nós temos o nosso culto presencial, às 9 horas da manhã. Você pode fazer inscrição no nosso site e nas plataformas virtuais, tanto domingo pela manhã às 9, quanto à noite, exclusivamente virtual, às 19 horas, sempre no nosso canal do YouTube. Você é o nosso convidado, esperamos que você esteja junto conosco naquelas ocasiões para celebrar a Jesus e receber dele aquilo que ele tem para a sua vida. Que Deus siga abençoando a sua vida ao longo desse final de semana. Vamos juntos louvar a Deus nessa última canção juntos. Quebrantado e ferido está, seu pecado, Jesus te chama. No limite você já chegou, e a sede em seu interior, Jesus te chama.
Deixa a culpa e o engano pra trás. Venha hoje, não há o que esperar. Jesus te chama.